Bom dia, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao Conversas Multicristalinas. Hoje, segunda-feira, 13 de julho, temos energias multicristalinas da semana. Uma semana que se iniciou com lua minguante em Câncer e que no meio da semana vai para uma lua nova em Leão. Depois que eu falar sobre as energias, vou tirar a carta de aconselhamento do tarô mitológico e também depois uma dica de cristais que podem auxiliar vocês. Uma semana muito importante, é uma semana que fala muito sobre a gente primeiro fortalecer as raízes para depois ocupar o palco. Então a lua que ainda encerra o seu ciclo em Câncer, né, antes de renascer, aí uma lua nova indo para Leão. Então temos também o Sol que ainda permanece em Câncer e tem uma conjunção com Mercúrio retrógrado. E também uma energia de Júpiter que já começa a ampliar os temas de Leão. Então é uma semana de transição entre a introspecção e a expressão. Falando de desenvolvimento pessoal, esse céu ele convida a fazer uma pergunta muito importante. Quem você está se tornando e o que já não combina mais com essa versão? Eu sei que vocês podem ter aí uma sensação de que, nossa, a Tamara está sempre falando a mesma coisa. Mas amores, ultimamente o céu está gritando. Não é mais um sinal do universo, né? É realmente um grito forte de não dá mais para vocês ficarem numa energia, numa versão, com hábitos, enfim, de algo que não ressoa com vocês, que não ressoa com a essência. Então, na verdade, os astros estão colaborando para que a gente entre em contato com essa essência e viva a essência. Eu vejo muito isso nos atendimentos e às vezes até com as minhas alunas, o quanto é triste também a pessoa que entra em contato com a essência, mas não consegue vivenciar essa essência. Tem muito medo ainda de se expor, tem muito medo do julgamento dos outros. Então, toda essa energia que está chegando são energias muito importantes para fortalecer a nossa coragem e dar a sustentação que a gente realmente precisa para seguir dentro dessa, que eu gosto de chamar, jornada da ação pelo coração, né? Uma jornada realmente de caminhar em direção ao que o seu coração está te pedindo, está vibrando. E aqui não é um coração romântico, e sim essa essência, né? Onde mora a nossa essência é dentro do nosso coração. Nosso coração emana uma energia muito forte, mas não ensinaram a gente a entrar em contato com essa energia do coração. Então, a lua minguante, ela vai auxiliar a eliminar os excessos. Então não é uma energia de acumular compromissos, né? Não vai favorecer isso, ela vai favorecer a eliminar aquilo que não precisa. Quando a gente fala de excesso, é principalmente aqueles compromissos que você marca e você não quer. Eu combinei uma viagem, um encontro, mas já faz sei lá quanto tempo e hoje, essa semana, eu senti que eu não tenho que ir. A gente precisa se dar essa permissão de falar, olha, eu não quero mais. Eu entendo que, claro, a gente tem os compromissos com as pessoas e a gente tem que ter responsabilidade, mas a gente tem que ter responsabilidade e comprometimento com a gente mesmo, né? Então, não precisa ser sem educação, né? Claro, mas a gente tem que ter uma conversa com as pessoas que a gente ama. Poxa, combinei, mas agora eu tô sentindo que não. Enfim, né? É um exemplo aqui que eu tô trazendo, mas isso serve para tantas coisas mais profundas, aquelas relações que a gente não quer mais, aqueles hábitos que drenam a sua energia, que não serve mais para você, que você precisa simplesmente eliminar, né? Então, relações que exigem mais do que oferecem, as formas antigas de trabalhar, as crenças que limitam a sua expressão.
E aí a gente tem o quê? Mercúrio retrógrado juntinho ao Sol, ampliando esse processo de revisão. Então, ao invés de você ficar buscando as respostas fora, vale revisitar as experiências, conversas, aprendizados que talvez tenham sido deixados de lado, que você se conectou em algum momento, mas depois você acabou deixando porque outras coisas vêm, né? O dia a dia, a rotina, o cotidiano engole a gente, né? E eu sei que muitas pessoas que me acompanham, eu percebo que tem clareza, né? Essa clareza ela já existe, mas precisa reorganizar para entender como que você vai colocar esses novos hábitos e, enfim, essa versão sua nova para o seu dia a dia mesmo. Dentro do desenvolvimento espiritual, Câncer fala do acolhimento interno. Então a espiritualidade dessa semana, ela não vai, não está ligada a fazer mais práticas, mas sim criar espaço para você escutar a si mesma. Boas perguntas para essa semana são: o que meu corpo está tentando comunicar? Onde eu estou tentando controlar tudo? O que eu preciso nutrir antes de oferecer ao mundo? Eu percebo muitas pessoas se conectando a uma parte nova de si mesma e nem chega a se nutrir, a realmente habitar aquilo no seu mundo e já quer colocar para fora. E por isso que não consegue sustentar. Então a gente tem que fazer, primeiramente, as práticas com nós mesmas. Então, nutrir bastante as coisas dentro da gente, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, para depois colocar no mundo. Então, é uma excelente semana para silêncio, escrita, oração, meditação ou qualquer prática que te ajude a diminuir o excesso de estímulos. Então, é uma semana mesmo que vai sugerir um recolhimento, né? Que a gente tem desse restinho de lua minguante, para na lua nova a gente começar a colocar algumas coisas, os primeiros passos. Não é para colocar tudo de uma vez, né? Primeiros passos. Então, o símbolo de Câncer, ele lembra que ninguém sustenta uma grande missão se negligenciar a própria base. Por isso que eu falo, primeiro, esses novos hábitos, essa nova versão sua, esse novo projeto que você quer colocar no mundo, cria a base primeiro. Por isso que a maioria das pessoas que começaram a se espiritualizar no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, não estão conseguindo sustentar, porque vai tudo para fora. Por mais que a gente tente, o mundo nos influencia e sugere o tempo inteiro que tudo seja para fora. Então a gente quer mostrar para as pessoas como estou espiritualizada, como estou me autodesenvolvendo, isso aqui novo que eu descobri, mas não fortalece a base, não coloca isso de verdade dentro de si e julga, né? Outra coisa assim que eu vejo muito, a gente aprende uma coisa nova e aí começa a julgar todo mundo, mas você mesma ainda nem conseguiu desenvolver plenamente isso dentro de você e você está de novo fazendo o quê? Olhando para fora, apontando o dedo, esquecendo de voltar para dentro. Silencia primeiro, amorzinho. Silenciar é tão importante. E o excesso de pensamento, escrever. A escrita é um exercício maravilhoso para tirar todos esses excessos. Ninguém vai ler, nem você mesma não precisa ler, só tira isso de dentro de você escrevendo. É maravilhoso. Bom, vamos falar um pouquinho agora de projetos e negócios, né? Então, até a lua nova, a prioridade é organizar. Então, é um momento muito bom para quê? Revisar os seus projetos, não sei se vocês que trabalham, né, com digital, então os seus produtos, enfim. Atualizar os materiais, reorganizar os processos, concluir algumas pendências que podem ter, revisar os planejamentos e até mesmo para recuperar ideias antigas, aquelas que a gente vai deixando na gaveta.
E depois, quando chegar a lua nova em Leão, que vai ser de quarta para quinta-feira, o movimento ele vai mudar. E aí a energia vai favorecer para quê? Para você lançar esses projetos, para aparecer mais nas redes sociais, ou então networking, gravar vídeos, fortalecer a marca pessoal e comunicar os seus talentos realmente com confiança. Júpiter em Leão, amores, Júpiter entrou em Leão no final de junho e a energia só vai se fortalecendo. Então, o que ele está fazendo? Ampliando justamente esse convite. Crescer por meio da autenticidade, da criatividade, da liderança. Então, ao invés de você ficar tentando parecer com alguém, se comparando, eu gosto muito dessa figura aqui e eu acho que eu tenho que ser igual a ela para ter sucesso. Não. Essa semana te incentiva a mostrar aquilo que só você pode oferecer, o seu jeito único de ser. Por isso que é tão importante a gente saber como que eu coloco esse meu dom no mundo, como que esse meu talento se movimenta na minha vida. Quando eu lancei o mapa de dons e talentos, foi muito pensando nisso. Eu comecei muito com as minhas alunas da formação multicristalina e eu queria muito mostrar para elas que podem ter 20 terapeutas formadas no templo multicristalino, né? Então as terapeutas multicristalinas trabalhando lá com os cristais, com a mesa multicristalina, mas essas 20 nunca vão ser iguais, porque cada uma vai colocar o seu próprio dom, a sua própria luz, a sua própria essência naquele atendimento. Então, é muito importante, se você está com essa dificuldade de entender como se movimentar dentro da sua autenticidade, eu sugiro muito um mapa de dons e talentos. Eu sempre deixo aqui na descrição do podcast e também no YouTube meu contato para vocês virem conversar e entender melhor como que é esse trabalho, porque é muito necessário que a gente consiga compreender realmente a fundo essas nossas habilidades, o nosso jeito único de conquistar as coisas, de prosperar, de se comunicar. E esse trabalho foi realmente feito, né? Eu criei esse trabalho pensando nisso mesmo, porque todos nós merecemos. E o mapa, ele é realmente um mapa da mina, né? De voltar, né? Um reencontro com nós mesmos. Bom, palavras que eu sinto que são muito importantes para essa semana, né? Até quarta-feira, limpeza. De todas as formas, inclusive um momento maravilhoso para fazer aquela limpeza energética. Eu sempre gosto de aconselhar essa limpeza a ser feita com folha de pitangueira. Amores, 1000 vezes melhor do que o tal do sal grosso que o pessoal usa e eu mesma não sou a favor de limpeza com sal grosso. Folha de pitangueira é maravilhosa. Se você não tiver nenhuma árvore de pitanga próximo a você pode comprar elas até na internet mesmo, as folhas secas, tá? Que são ótimas. E de quarta-feira em diante a palavra é expansão. Aí eu sugiro um belo banho de alecrim para você ficar com aquela alegria de viver, aquela energia maravilhosa para você colocar toda a sua luz no mundo. A intenção da semana é... Se eu pudesse resumir esse céu em uma frase... para guiar mesmo assim, os próximos passos dos próximos dias, né? A energia dos próximos dias cuide das raízes antes de buscar os frutos. Quando a base está fortalecida, a coragem para aparecer surge de forma natural. Então, semana para fechar as portas com consciência, reorganizar a vida por dentro e preparar o terreno para que a lua nova em Leão inaugure um ciclo de mais criatividade, presença e protagonismo nos seus projetos. E agora vamos tirar a carta de aconselhamento. Vamos fazer aquele respiro, né? Eu gosto muito desse podcast porque eu sinto que ele é aquele respiro gostoso para a gente iniciar a semana com um pique mesmo, né? Pique de... Nem que seja o pique de silenciar, mas é uma energia necessária. Vamos lá, então. Olha só, amores. 6 de espadas.
Gosto muito de trazer a simbologia, né? O tarô que eu uso aqui é o tarô mitológico. E o 6 de espadas, a carta, né, o símbolo é um homem dentro de um barco com 7 espadas bem retinhas enfincadas, né? Enficadas dentro desse barco. O mar tá do lado direito, o mar tá bem assim com bastante ondas, mas do lado esquerdo, que é para onde esse barco tá indo, as águas já estão mais calmas e ele tá chegando num lugar, num vilarejo. E o céu também, né? Tá um pouco nublado de um lado com nuvens e do outro lado já tá começando a clarear. O que simboliza essa carta? A travessia. A travessia de um momento que tá turbulento ainda, mas que tá se clareando do outro lado. Se eu conseguir atravessar o que eu preciso, vai ter clareza e vai ter um novo espaço para que eu construa o que eu realmente desejo. Então, não é aquela chegada triunfal, e também não é uma batalha. É um momento em que você aceita deixar o que não te serve mais mesmo, sabe? Uma margem, você deixa uma margem para trás para alcançar outra, com novas oportunidades. Então, é uma carta que indica mesmo uma passagem. E é exatamente isso que o céu está propondo, né? A lua minguante em Câncer, que pede despedidas conscientes e que depois vai para uma energia nova, indo para Leão, que aí vai falar da sua expressão, da sua expansão, do palco, da criatividade, da liderança, dessa energia solar, né, que tem o signo de Leão. Então, talvez ainda leve algumas espadas, né, no barco. O que isso significa, né? Porque existe uma diferença entre abandonar e atravessar. Então, essas espadas no barco, que você não resolve toda uma vida, né, antes de seguir em frente. Você leva a sua experiência, você leva o seu conhecimento. Por isso que essas espadas tão bonitinhas ali. As cartas de espada falam muito da energia mental. Então, a sabedoria que você leva. Então, não é que quando a gente fala para abandonar o passado, você abandona aquilo que não serve mais, mas você carrega toda a experiência de vida junto com você. E pode ser que tenha algumas questões ainda que não estão muito bem elaboradas, mas você vai conseguir. Você vai conseguir elaborar e compreender o que você deixa para trás e o que você carrega para construir o novo que você realmente quer. Então, essa imagem ela conversa muito com Câncer, porque é o quê? Deixar o conhecido para seguir o novo. Porque Câncer é essa base. Por isso que as pessoas falam muito que Câncer é muito melancólico, é muito apegado. Isso é a sombra de Câncer. A luz de Câncer é o quê? Eu pego tudo que vem da minha base, da família, das relações, eu pego o que é bom e deixo o que não me serve para seguir na energia solar de Leão, porque os signos todos é um caminho, né, amores? Esse Sol conjunto a Mercúrio retrógrado, que está falando das revisões, o 6 de espadas, ele vai o quê? Não vai representar o esquecer o passado, representa compreender o passado de uma forma diferente. Então é uma semana que tem essa pergunta, né? O que essa experiência veio me ensinar que eu ainda não consegui enxergar? E às vezes, amores, vou dar uma dica aqui, né, para vocês. Tá no simples. Às vezes a gente tá achando que as coisas estão muito elaboradas, né, para descobrir, e às vezes tá naquele simplesinho que você não tá dando atenção. Não precisa ficar voltando no passado. Não é sobre revisitar o passado e ficar nele. É sobre abandonar o que não te serve mais. E depois da travessia, essa lua nova em Leão, vem um novo território. Então, o Leão, o que a energia de Leão pede? Coragem para você mostrar quem você é. Mostrar a sua essência, o seu brilho. Então,
Não carregue pesos que pertencem àquela margem antiga, né? Lembrando da travessia, você saiu de uma margem para ir para outra. O que não te serve, deixa no passado. Amores, tô sentindo aqui qual que seria um cristal bom com toda essa energia. E acredito que cristais de limpeza são muito bons para este momento. Então eu vou colocar aqui para vocês a cianita preta, a cianita azul, pensando em limpar e cortar mesmo tudo aquilo que não serve mais. E depois, quando chegar a quarta-feira, lua nova, vocês podem pegar algum cristal laranja, uma pedra do sol, ou para quem ainda está precisando trabalhar muito as emoções, uma pedra da lua, marroquina principalmente, que são as pedras laranja. Acho que essas pedras vão conversar bem. Quem já está pronto para brilhar, coloca uma pedra do sol. E para ir para esse novo, para ir para essa expansão. E o que mais eu quero falar para vocês? Deixar aquele convite gostoso para quem quer ampliar ainda mais esses conhecimentos todos que eu trago para vocês. Agora, toda segunda-feira, temos aulas abertas do universo multicristalino, que eu trago os fundamentos do universo multicristalino e sempre escolho uma pessoa para fazer uma leitura ao vivo, uma leitura energética ao vivo, trazendo os desequilíbrios e como que a pessoa pode caminhar da melhor forma naquele momento. Então, se você deseja participar, eu também deixo o link aqui do grupo. É um grupo onde eu envio o formulário para quem quer concorrer às leituras multicristalinas e também o link da aula que é ao vivo. Esses encontros são gratuitos e quanto mais gente chega, mais eu fico feliz de poder compartilhar os meus conhecimentos e colaborar para que vocês não só se desenvolvam e se autoconheçam, mas principalmente vocês sustentem quem vocês são para caminhar ao encontro de tudo que vocês desejam de forma autêntica e com muito, muito brilho. Eu desejo que essa semana seja muito iluminada. Se você sente que você precisa de ajuda, também tem o link aqui, tanto para concorrer a vagas, porque assim, as vagas estão bem apertadas. Eu abro vagas poucas vezes a cada trimestre para os mapas de dons e talentos. Então, vocês entram em contato comigo e, enfim, a gente vê a agenda. E também para os atendimentos da mesa multicristalina, para você que está precisando de uma terapia mais profunda, fazer limpezas, equilíbrios, energizações, enfim. Meu link sempre está aqui, vocês podem entrar em contato comigo e vamos conversar para eu poder auxiliar no caminho que vocês precisarem e sentirem no coração, sempre nesse encontro de essência. Um beijo grande e o meu desejo de uma semana muito próspera em todos os sentidos. Um beijo, amores.